Vamos lá, iniciando a gravação do nosso grupo de estudos, e hoje nós vamos falar no tema para se abrir para um novo relacionamento, para amar de novo. E aqui, como a gente já falou em outros estudos, existe uma coisa que se chama os círculos do amor. E o primeiro círculo do amor, ele começa aonde? Na nossa família. No papai e na mamãe, né? Para ser mais sincero, na mamãe e no papai. Ambos começou junto, mas como a gente veio da nossa mãe, ela foi a nossa primeira referência de amor, que foi ali dentro do útero materno que a gente começou a ter essa referência do que é viver o amor. E depois esse círculo ele vai crescendo durante a infância, vai crescendo, para que a gente chegue na relação de casal. E quando a gente fala de relação de casal, para vocês que estão solteiras, eu quero fazer uma pergunta e não precisa de resposta. Eu quero que vocês só fiquem martelando essa pergunta na mente de vocês. Será que você está realmente disponível para amar? Será que você está disponível? Ah, Kelly, eu estou disponível, estou aqui no mercado, tal, estou aqui na pista, quero viver um amor. Mas será que a sua alma está disponível? Será que no seu inconsciente é essa vibração que você está passando de que você é uma mulher que está disponível? Então, eu vou começar a explicar aqui, compartilhando com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse texto, porque... deixa eu ver aqui uma janela. Não vou conseguir. Eu vou ler para vocês e eu falo já do livro que é, porque está no meu... Foi um trecho do texto que eu peguei na internet, mas tem aqui o... Como é que se diz? De onde é a fonte, né? De onde foi retirado. Então, não vou conseguir compartilhar com vocês esse trechinho, que fala dos círculos do amor. Seja bem-vinda, Terezinha. Então, vamos lá. O primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco dos nossos pais, como um casal. Foi desse amor que nascemos. Tomar deles amorosamente, esse amor é o primeiro círculo do amor. Ele é a condição para todas as outras formas de amor. Como poderá alguém mais tarde amar outras pessoas se não experimentou este amor? Então, ali começa a nossa primeira base de amor. E quando a gente fala de visão sistêmica, a gente precisa dividir o mundo da criança do mundo do adulto. Criança não namora, porém, tem um monte de adulto que ainda está na esfera da criança. Quando a gente fala na esfera da criança, eu não vou nem falar esfera da criança. Está numa esfera ainda infantil, esperando receber desse pai, dessa mãe, o que não teve, e vai em busca disso nos seus relacionamentos. Então, a gente precisa separar o mundo da criança do mundo dos adultos. E hoje vocês vão entender exatamente o que separa. O que separa? Então, quando chega um cliente para a gente em constelação, a gente precisa entender aonde ele está ainda, em relação ao amor, tá, gente? Em relação ao relacionamento amoroso. E quando uma coisa que é simples para a gente identificar onde a gente ainda está, é a gente pensar na vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, segundo a visão sistêmica, é no fluxo da vida. O Bert Helling, ele traz um conhecimento tão rico que ele é todo baseado na natureza da vida. Que quem criou, Deus, o Criador, uma força da natureza, não importa, mas ele é todo baseado na natureza. E a natureza, ela segue um fluxo. Vamos pensar num rio. O rio, ele segue. Você já viu o rio parar? Né? Tiver uma curva de rio, um galho muito forte para que tenha algum bloqueio para aquele rio, né? Algo muito grande, algo muito complexo ali que está impedindo que o fluxo vá. Pode acontecer, né? Hoje em dia, represamos rios, fazemos tantas coisas, mas o que eu quero que vocês entendam é que o fluxo natural, ele segue. A vida
é a mesma coisa. A vida, ela segue este fluxo da natureza, ela segue adiante. Então, o que é a vida seguir adiante? É o amor que eu recebi dos meus pais, ele vai adiante através dos meus filhos, que lá na frente vão ter filhos, os meus netos, e assim vai seguindo o fluxo da vida. A partir do momento que esse fluxo foi interrompido por algum motivo, significa o quê? Não gerou filhos. Então, quando eu não gero filhos, vamos dividir aí. Gerou vida, seguiu o fluxo. Não gerou vida, não seguiu o fluxo. Aconteceu alguma coisa ali. E muitas vezes, muitos de nós ainda estamos presos nessa esfera, que é uma questão ainda das dinâmicas infantis. Então, Kelly, como que eu faço para eu me abrir de novo para um relacionamento? Eu preciso entender quais são as dinâmicas ocultas no meu inconsciente ou no meu sistema que estão me impedindo hoje de seguir esse fluxo da vida, de passar adiante o que aconteceu. E eu sei que para muitos, mas agora eu já estou com uma determinada idade, eu não vou poder ter mais filhos, significa que tem alguma coisa de errado, e agora o que eu faço? Então, eu vou trazer já já um texto do Bert, onde ele explica exatamente sobre isso. Mas eu vou passar rapidamente aqui por alto, para que vocês entendam muito bem essa questão do fluxo. Então, aonde está a força da nossa vida? Aonde foi que o nosso rio parou? Aonde foi que esse rio perdeu a força? Talvez o rio perdeu a força lá atrás. Mas se a vida chegou até mim, significa que alguma coisa chegou até mim. Alguma forcinha ainda tinha. Talvez esse fluxo ficou parado lá no papai e na mamãe. E talvez segui adiante, tive filhos, mesmo independente de ter constituído uma família ou não, através daquele relacionamento gerou-se filhos. E quando eu falo gerar filhos, gente, filhos vivos, tá? Eu vou falar depois, se vocês quiserem, porque está aqui também no nosso tema para que vocês entendam sobre os abortos, que também está incluído aqui em um dos motivos pelos quais a gente ainda não consegue viver um relacionamento saudável. Ter um relacionamento, se abrir para esse novo. Então, o que acontece? De alguma forma, a minha alma, houve um bloqueio, ela não está no fluxo, não está seguindo o fluxo. Ela está numa conexão de quê? Normalmente, uma conexão que a gente chama uma conexão de morte. Por quê? Existe um caminho do rio, o caminho da vida. Se eu parei, se eu bloqueei, se aquela vida não está indo adiante, se eu não estou num relacionamento feliz e saudável, existem algumas dinâmicas aí que está me convidando a olhar para trás. E quando eu olho para trás, quando a gente fala de campo sistêmico, a gente representa o futuro como vida e o passado como morte. Por quê? Porque já passou, já morreu. Independente de serem pessoas mortas, tá, gente? Mas muitas das vezes é simbolicamente uma morte. Então, aonde será que na minha dinâmica de solteira ou de estar sem um relacionamento nesse momento, por que será que eu não estou conseguindo? Aonde é que o meu fluxo de vida ficou parado? É olhar para isso. E uma segunda questão, um pouco além da visão sistêmica, são as nossas escolhas inconscientes, né? O fluxo tem o fluxo da vida, no fundo está tudo ligado. E tem também a questão dos nossos emaranhamentos, que aí vem da questão sistêmica também, dos nossos sentimentos adotados. O que são sentimentos adotados? Alguém já ouviu falar nisso? Gente, hoje eu não estou olhando para vocês, está difícil falar. Está todo mundo aí quietinho. Bora interagir, meu povo. Já que estamos aqui, estamos. Então, alguém já ouviu falar de sentimento adotado? Coloca aí para mim no chat, ou abre o microfone. Se não quiser aparecer na câmera, não tem problema. Alguém sabe o que eu estou falando de sentimento adotado? Não? Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí?
Aí, Tetê, obrigada, Tetê. Oi! Aí, então vamos lá. Os sentimentos adotados são sentimentos que a gente herda dos nossos ancestrais. Então, hoje a epigenética ela já comprovou que a gente tem sentimentos que vêm da nossa ancestralidade. E às vezes eu nunca fui traída, eu nunca fui abandonada, eu nunca fui, mas eu estou ali herdando esses sentimentos, eu estou conectada com isso. Eu vou o quê? Atrair esse tipo de situação, né? Eu não sou uma pessoa que eu sou solitária, mas eu de alguma forma eu tenho sentido aquela solidão que às vezes nem é minha, mas não sei por que eu sinto. E olha que solidão é algo que a pessoa pode sentir até acompanhada num relacionamento. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um texto que eu falei do Bert, que está no livro Simetria Oculta do Amor, tá? E aqui ele fala sobre os solteiros. Bom, primeiro, deixa eu ver se todo mundo está vendo. Vocês estão vendo? Ok. Está todo mundo vendo? Acho que sim. Vou seguir. Então, aqui ele falou do casal vem antes dos filhos, isso a gente já falou bastante. Hoje nós vamos falar aqui, ó. Solteiros e casais sem filhos. Como eu falei, existe uma linha que divide. Aonde está o meu problema, Kelly? Então, o que a gente precisa olhar? Tem filho, gerou fruto, filhos vivos, gerou esses frutos, gerou esses filhos. A vida, o que isso significa? O fluxo da vida seguiu adiante, então a gente tem que olhar por que eu estou solteira nas minhas questões de adulta. Não, não gerou filhos. A vida não foi adiante. Aconteceu alguns problemas, ou eu não me casei, ou eu não encontrei o homem certo, né? Fiquei esperando. Por que será que eu fiquei esperando? Ou, sei lá, por exemplo, tive filho, mas perdi, meus filhos não. Ou abortei mesmo porque naquele momento não tive condições, enfim, não importa. Não gerou, existem questões com a família de origem que precisa ser olhado. E depois eu vou falar um pouquinho sobre essas dinâmicas. Mas vamos ler aqui. Aqui o Bert fala, um homem colocou aqui, ó, sou solteiro velho demais para ter um filho. Foi aquilo que eu falei, e que se eu não tive filho? E agora, o que aconteceu? Sinto-me excluído e desvalorizado pelo Senhor, porque ele está aqui, esse livro, ele está narrando um seminário que ele fez com pessoas, casais e tal, o trabalho dele, né? A maioria dos livros é narrando o trabalho dele. Não haverá lugar para pessoas como eu na simetria que você descreve, como se diz, na simetria oculta do amor. Quer dizer, então, que se eu não tive filho, sou solteiro, eu não tem lugar para mim nisso? O que acontece? Então, nós vamos entender um pouquinho aqui. Solteiros e casais sem filhos, obviamente, não estão excluídos da possibilidade de encontrar amor e sentido em suas vidas. Há, porém, certos problemas que precisam enfrentar e resolver. Como você já deve saber por experiência própria, suportar a solidão e encontrar sentido na vida pode ser muito doloroso para uma pessoa solteira e sem filhos. Uma situação realmente difícil. Meu interesse é descobrir o que as pessoas nessas circunstâncias podem fazer a fim de resguardar o seu potencial para amar e encontrar sentido na vida. Nas constelações que montamos, vimos que todos partilhamos o destino e a culpa de nossas famílias. Então, aqui entra naquela questão da culpa e da inocência. Se eu largar meu pai e minha mãe sozinho, eu me sinto culpada. E quantas mulheres, principalmente mulheres, homens também, que hoje em dia eu vejo também muito essa dinâmica com homem, não consegue largar o papai e a mamãe para viver a própria vida. Por quê? Porque existe uma culpa muito grande. Então, eu prefiro ficar na inocência. A inocência é a postura infantil. Isso significa que sofremos também as consequências do que os outros no nosso sistema, assim como o que fazemos os afeta. Então, a gente sofre as consequências do sistema também. As pessoas que ficam solteiras
por livre escolha, também aceitam livremente as escolhas dessa escolha. Em geral, não buscam terapia. Entretanto, muitas pessoas não são solteiras porque querem, mas porque foram apanhadas num emaranhamento sistêmico, ou estão pagando uma dívida que não fizeram. Por exemplo, o marido atormenta a mulher e ela suporta tudo sem abandoná-lo, porque se sente dependente dele. A filha desenvolve uma persistente desconfiança dos homens e da intimidade e continua solteira. Onde eu falei dos sentimentos adotados. O que acontece? Esta filha está o quê? Comprando a dívida da mamãe. Ficando solteira para ser feliz, tende a organizar a vida de um modo muito diferente do que faria se fosse casada. De certa maneira, goza de mais liberdade que suas amigas casadas, mas também paga um preço alto. Não pode conhecer a liberdade que, paradoxalmente, advém da união com o parceiro e das responsabilidades de ser mãe. Sei que isso está fora de moda, mas a verdade é que existem mulheres que se realizam alcançando o máximo de consistência psicológica e dignidade quando têm filhos e uma família grande e afetuosa. Ainda se pode vê-las na zona rural de vários países. Elas irradiam um ar de profunda serenidade, de paz e de ligação com a vida. Sua grandeza é simples e perfeitamente natural. Nota-se o mesmo em seus maridos, embora em grau menor. As pressões sobre esses pais são enormes. Eles tiveram de aprender a renunciar, a ser pacientes e a contentar-se com o que a vida oferece. E aqui, gente, isso nos remete muito aos nossos ancestrais, porque antes eles tinham muitos filhos, né? Eles tinham lá a sua felicidade em pequenas coisas. Salvo algumas situações que a gente sabe que realmente também já vinha de outros emaranhamentos também. Então, tem as histórias de muito sofrimento, mas tem também essas histórias de superação, de tiveram muitos filhos, foram felizes ao modo deles. O que para nós hoje, quando a gente olha para aquilo, a gente fala, nossa, né? Olha como a gente julga. Muitos de nós julgamos isso. Então, eu quero que vocês comecem a se atentar para essas situações. Como que eu estou nisso? Será que eu estou julgando? Vou continuar aqui. O caminho para encontrar a realização numa família grande, que é o que eu acabei de falar, o caminho para encontrar a realização numa família grande foi bloqueado na nossa cultura, tanto para as mulheres quanto para os homens. Mas isso não significa que devamos desmerecê-lo, uma vez que essa profunda e natural realização humana já não é possível. As mulheres precisam recorrer a outras formas de obtê-la, principalmente no trabalho. Há uma ilusão culturalmente gerada de que as ajuda nisso, a de que ter uma carreira satisfaz mais uma mulher do que ficar trancafiada em casa com os filhos. Não acredito que ficar o dia inteiro no escritório, diante do computador, possa ser intrinsecamente mais gratificante do que permanecer em casa com os filhos. Entretanto, creio que a ilusão é necessária para que as mulheres consigam fazer o que a evolução cultural exige delas e ainda encontrar satisfação na vida. Então, hoje, muitas de nós mulheres projetamos a nossa satisfação pessoal no quê? Na nossa carreira e não na nossa família. Quando a gente fala família, os filhos. Quantas de nós aí projetamos? Não, a ideia da mulher moderna, a maioria, né? Qual que é? Não, primeiro eu tenho que ter a minha carreira, eu tenho que ter sucesso, comprar casa, comprar carro, como diz o professor Hélio Couto, comprar casa, carro, apartamento, depois eu vou pensar em casar. E o que tem acontecido com essas gerações, gente? Morte de família. A vida não segue o fluxo. Por quê? Porque não deixou que as coisas fossem naturalmente. Porque aconteceram aí alguns emaranhamentos que impediram que isso ocorresse naturalmente.
Então, vamos lá. Frequentemente, as mulheres nem sequer têm consciência dessa perda de oportunidade. Muitas vezes negam que seja uma perda ou consideram-na sem importância. Com isso, desmerecem o que outrora foi a plenitude da feminilidade e desdenham o que não é mais possível. Ter filhos não é nada. Cuidar da casa não é nada. Os homens não são nada. Isso faz com que as mulheres se atirem a uma carreira, mas ao preço de perder a ligação com o aspecto fundamental da condição feminina e não respeitarem mais. E sempre assim. Fazer uma coisa significa não fazer outra. Tudo o que fazemos está cercado pelo que decidimos evitar. Os potenciais desdenhados que permanecem irrealizados. Se o que foi, porém, desdenhado é desprezado, desmerecido, o que foi escolhido perde valor e importância. Por outro lado, se respeitamos e valorizamos todas as possibilidades desdenhadas e não realizadas, o que foi escolhido aumenta o seu valor. Então, aqui, claro que a gente tem opção, gente. Hoje a gente pode escolher. Mas não significa porque uma mulher ela escolheu ali se dedicar àquilo, a uma carreira, a ter um sucesso profissional, a ganhar dinheiro, a ganhar reconhecimento, sucesso, tudo, que aquela que escolheu ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, é menos. E, infelizmente, hoje esse é um valor que tem refletido na nossa sociedade. Eu não sei se sou só eu que percebo isso ou se vocês também percebem. Falem aí para mim, porque é o que está acontecendo. Hoje em dia, ela o quê? Só dona de casa, ela só cuida do seu, tipo, é dólar, né? Não é nada, não. Então, hoje, a mulher ela se vinculou muito a isso. E isso nos tira do nosso potencial, da nossa energia de base feminina. Porque, já falei aqui nesse grupo, volto a falar, nós mulheres não nascemos para o trabalho. Não nascemos para o trabalho pesado, para o trabalho exaustivo. A mulher ela precisa de repouso, ela precisa trabalhar esse receber, esse esperar. E hoje a gente está muito no masculino. E é difícil, é um desafio. Para mim é um desafio, não sei se é para vocês. Para mim é um desafio bem grande. Então vamos lá, acho que já está acabando. Há situações em que não é possível nem desejável ter filhos ou manter relacionamentos. Mulheres plenamente conscientes do valor daquilo que renunciaram e que fazem suas escolhas com lucidez podem resgatar o feminino dessa desvalorização implícita e encontrar realização no novo estilo de vida. Os homens, do mesmo modo, podem resgatar o masculino, respeitar o que foi desdenhado, dar um tom diferente às suas vidas. Conquistou-se algo graças à renúncia consciente, a possibilidades perdidas. Quando a perda é aceita e se toma a decisão consciente de amparar a família e o relacionamento, sem desvalorizá-los, o que foi desdenhado acrescenta alguma coisa ao que se escolheu. O processo de aceitar perdas opera na alma e pode trazer algo de positivo num nível completamente diverso. Mesmo que permaneça irrealizado, o que foi desdenhado continua a atuar quando o respeitamos e valorizamos. Aqui ele vai falar de mais coisas, mas o que eu gostaria de colocar aqui mais é essa questão aí de que hoje no nosso dia a dia, na nossa vivência de mulher, muitas escolhem ficar solteiras por isso. Essa semana mesmo no grupo eu coloquei lá, as meninas escolheram que para falar sobre esse tema, praticamente, acho que
Acho que só a Maria que está aqui que escolheu esse tema. Eu não reparei quem foi que escolheu. Tipo, 5 pessoas escolheram esse tema. E eu não quero olhar para isso. Por que as pessoas não querem olhar para isso? Porque é uma dor. É uma dor. Ninguém quer olhar para a dor. É muito difícil a gente olhar para essa dor e encarar de frente de tipo, meu, se eu não fizer nada, vai continuar assim. Mas é muito mais fácil eu acreditar, né, no conto de fada de que, tipo, não, no momento certo vai aparecer, né? Não preciso sair de casa, o carteiro vai bater aqui na minha porta, né? Quando eu sair para ir no mercado, eu vou tropeçar como é? Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiu 3 cavalheiros, vai vir 3 cavalheiros me acudir. Então, assim, é muito mais fácil eu acreditar nesse monte de coisas, esse monte de crença. Não está no tempo certo. No tempo de Deus, vai chegar o varão prometido. Então, assim, gente, isso é um monte de ilusão. E tem um monte de gente se iludindo. E aí, não, mas eu estou super feliz com a minha vida, tá? Tudo. Não é que a gente não possa estar feliz na nossa solitude, tá? Claro que a gente pode estar feliz na nossa solitude. Porém, aqui o Bert fala, a gente tem que entender que nas nossas escolhas a gente vai pagar um preço. E eu estou pagando o preço de não vivenciar essas experiências. A experiência de ter um relacionamento, como eu coloquei aqui o vídeo do Tarcísio e da Glória, vocês viram que coisa linda. Eu não vou experimentar, para alguns de vocês, não vou experimentar a, a questão de ter um filho, mas daqui ele fala também que quando a gente consegue aceitar tudo isso, esse peso diminui. E muitas vezes eu posso sim, independente da minha idade, encontrar um relacionamento e viver uma história feliz. Eu posso sim, apesar de não ter um filho e não passar a vida no sentido literal adiante, mas passar algo da minha vida nos meus projetos, na minha história, como um fruto que eu deixei para o mundo adiante. E vocês vão até perceber que grandes personalidades aí da humanidade não tiveram filhos. Por quê? Porque eles tiveram causas muito grandes para trabalhar, e nesse sentido, o foco deles era na causa. Então, eles deixaram o quê? Muitos filhos. Só que não eram filhos que foi do fluxo da vida. O natural é esse. A gente tem que entender que esses casos são meras exceções. Porque eu não vou pensar que eu vou virar uma Madre Teresa de Calcutá, e eu não vou virar um Bert Helling, embora o Bert Helling ele foi feliz no relacionamento dele com a Sofia até o final. Ele não gerou filhos, mas gerou muitos frutos, que é esse trabalho que a gente vem colhendo até hoje. Então, a gente tem que entender que, de uma certa forma, na consciência dele, ele fez escolhas, que é o que o Bert estava falando agora mesmo no texto para nós. Nós vamos fazer escolhas e elas vão implicar em consequências. Bom, vou ler só mais um trechinho aqui que não está aí, para a gente já discutir a parte prática da coisa, para eu falar a parte bem prática. É um texto também do Simetria Oculta do Amor. O amor entre parceiros exige renúncia ao nosso primeiro e mais profundo amor, o amor dos nossos pais. Somente depois que o apego do menino afetuoso ou rancoroso, porque eu me vinculo tanto pelo afeto como pelo rancor. Quando a gente fala da dinâmica do filho, aqui está falando bem da dinâmica do filhinho do papai e da filhinha, filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Porque às vezes o meu afeto não foi grande, mas o meu rancor foi, então eu me vinculei pela falta desse afeto. Então, aqui, somente depois que o apego do menino, afetuoso ou rancoroso, à mãe, se resolve, pode ele dar-se plenamente a parceiro e ingressar na masculinidade. Também o apego da menina ao pai deve resolver-se antes de sua entrega ao parceiro e sua transformação em mulher. A união bem-sucedida exige o sacrifício e a substituição dos nossos antigos vínculos com os pais, os do menino com a mãe e os da menina com o pai. Então, aqui ele fala, se eu não conseguir, está lá na Bíblia, né, gente?
Deixarás pai e mãe, né? Unirá-se ao outro e formará uma só carne. Então, se eu não conseguir deixar o papai e a mamãe por algum motivo, que pode ser por um amor enorme ou pode ser por uma raiva enorme, né? No meu caso, como de filhinha do papai que sou, né? Que sou não, que fui porque já tenho trabalhado muito, já trabalhei bastante essa parte. Como filhinha do papai que sempre fui, não no sentido de tipo, não, como assim ela é filhinha do papai? Mas porque nutria um rancor muito grande pelo pai. E isso me vinculou a ele de uma forma em que impediu meus relacionamentos. Não impediu ao ponto do fluxo da vida seguir adiante. Então, eu sei onde são os meus bloqueios, porque através de constelação a gente consegue ver os detalhes e o que fazer para isso. Mas é uma descoberta, tá? Gente, é um processo. Para alguns é assim, né? Como eu falei, teve esse casal que eu fui convidada para ser cerimonialista do casamento deles, eles ela fez vários processos. Então, assim, existiam várias dinâmicas no sistema dela. A gente precisou fazer um acompanhamento para quê? Porque existiam dinâmicas dinâmicas de viuvez, então é uma energia que a pessoa traz. Existiam emaranhado a dinâmica do filhinho do papai. Então, assim, precisou se trabalhar várias coisas. E aí eu quero que vocês tenham essa consciência de que por que eu estou solteira? Por que eu não consigo me abrir para um relacionamento? Perceber quais são as dinâmicas. E não é só olhar para aquilo, olhei e não vou fazer nada. Tá bom, agora já fiz a constelação, é só esperar que vai vir o cara, que vai bater aqui, opa, entrega, iFood, sei lá. Tinder, já sei, vou no Tinder, lá vai aparecer. Não é assim que funciona, gente, não é assim. Então, vamos lá. Eu vou começar, vou detalhar aqui para vocês sobre essas dinâmicas, vamos olhar para que vocês comecem a se perceber. E para quem for assistir isso aqui depois, também, porque eu sei que depois várias pessoas podem assistir e se beneficiar desse material. Então, como que eu posso perceber na minha vida onde está a minha dinâmica, onde eu não consegui me abrir de novo para o amor? Quando eu não gerei frutos, algumas dinâmicas. Quando eu já gerei frutos, outras dinâmicas. Quando eu não gerei frutos, nunca casei, nunca tive filho, ou até engravidei, mas o bebê não foi adiante a gestação, ou por acaso, por algum motivo, eu optei por tirar essa criança, enfim. Quando não se gerou vida, pode ter acontecido as dinâmicas que eu acabei de falar, da triangulação, que são dinâmicas infantis com pai, com mãe, e às vezes, gente, com Deus, com a nossa crença. Por quê? Existem algumas dinâmicas, Deus, de uma forma simbólica, representa o pai também, pai maior. E existem algumas dinâmicas que, com Deus, a pessoa faz lá alguns votos, ela sabe, por algumas situações, e aí cada caso é um caso, precisa ser olhado em terapia ou em constelação para a gente entender de onde vem. Depois eu vou falar até, quando chegar na parte de quem gerou filho, eu vou explicar uma dinâmica, por exemplo, com Deus, que eu me percebi há pouco tempo. Então, dinâmicas infantis onde eu estou emaranhada, ainda esperando receber da minha mãe, que eu não tive, esperando receber do meu pai, que eu não tive, o movimento de amor interrompido, que a gente conversou aqui bastante no início do nosso grupo, que é o movimento do amor onde a criança vai até a mãe, e há essa troca, a mãe devolve aquele amor, há aquela troca saudável, mas por algum motivo essa mãe não estava disponível, e talvez não era nem fisicamente, ela estava ali, mas emocionalmente ela não estava muito disponível. E aí há o movimento de amor interrompido. E a lealdade ao nosso clã, onde nenhuma mulher da minha família foi feliz, eu também não vou ser. Todas foram traídas, então também fui traída um monte de vezes. Todas foram abandonadas, então também fui abandonada. E aí, muitas vezes, principalmente, gente, na dor do abandono. A dor do abandono, ela é uma dor que, assim, a pessoa... A dor do abandono e a dor da rejeição, ela é uma dor, assim, tão profunda, quanto mais antiga, mais profunda a dor. E como a dor da rejeição ela é formada no útero da mãe,
É assim, eu nem me coloco ali para jogo, tipo, eu quero alguém. Porque o medo de ser rejeitado é gigantesco, então eu não quero nem arriscar. Então eu mudo meu foco. Não, eu estou solteira, mas eu estou bem. Não sinto falta de homem, para quê, né? Não, vivo a minha vida aqui de boa, né? Não tem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ah, qualquer momento aí, que eu resolver, eu arrumo alguém. Tá quanto tempo tá solteira? Ah, já tô aí uns 5 anos. Gente, isso não é o natural. O natural é que as pessoas se vinculem. Isso é o fluxo da vida. Se eu parei, eu estou fora do fluxo. Tem alguma coisa de errado, tá? E se eu optei aquilo, tá tudo errado, mas para mim tá tudo certo, beleza. Tá feliz, tá feliz. Eu acho que a gente tem que buscar uma solução quando a gente entende que tem algo aqui que não tá legal, que não tá 100% que eu quero mais. Então, essas são algumas das dinâmicas que a gente vê. Gente, alguma pergunta? Interajam, falem. Estou olhando só para os quadradinhos de vocês. Dúvidas? Tem dúvida, TT? Não? Então vamos lá. E para quem já gerou a vida, já teve relacionamento, como é que foi? Bom, essas dinâmicas, normalmente, gente, aqui eu estou falando normalmente aonde que estão os emaranhados, tá? Cada caso é um caso. Se você quer olhar para isso com mais profundidade, a gente precisa olhar para isso dentro de uma constelação, de uma terapia. Mas mais ou menos assim, você já começa a se perceber. Opa, acho que o meu caso é esse. Acho que o meu caso é aquele. O que eu preciso fazer? Então, quero que vocês se percebam. Então, na dinâmica onde gerou-se uma vida, normalmente a questão está o quê? Nos ex-relacionamentos. São, como eu falei, a dinâmica, o fluxo da vida caminha em direção à vida. Se eu não estou indo no fluxo, eu estou indo em direção à morte, que a gente chama de morte, que é o passado. Então, o defunto, o falecido, o ex, todos aqueles defuntos lá, ou principalmente, normalmente é um ou dois no máximo, geralmente é um que tá ali. Esses defuntos é que estão bloqueando o fluxo. Por quê? Ele tem que ter o lugar dele. Uma das premissas da visão sistêmica é a honra. A vida, ela requer honra. E se eu não honro aquilo que eu vivi, muito provavelmente aquilo vai voltar para mim. Se eu desonro, volta o quê? Desonra. Se eu honro, volta a honra. Se eu planto morte, vai voltar o quê? Morte. E quando eu falo morte, tá, gente? Não é no sentido literal. Às vezes é, mas normalmente não é. Então, a desonra com os ex-relacionamentos é um dos motivos. A falta de dar um lugar para essa pessoa, principalmente para o primeiro amor. O primeiro amor, ele é determinante na vida de uma pessoa. E, normalmente, aquele primeiro amor costuma ser com a pessoa que a gente teve a primeira relação sexual. Então, aqui nos nossos estudos, a gente também falou sobre isso. A primeira relação sexual, ela vincula de uma forma muito forte. Então, este primeiro vínculo, ele precisa ser olhado, integrado, dado um lugar no coração. Só que se isso gerou uma dor, se isso gerou um descontentamento, provavelmente esse defunto está aí impedindo seu caminho. E aí, como é que a gente tem que fazer? Dar o lugar para ele. Quando ele tem o lugar dele, aí sim, o outro pode chegar e ocupar o lugar que é só dele e não mais do outro. E é justamente nesses processos que entram as repetições das dinâmicas. Porque eu saí excomungando o defunto. Defunto, está morto para mim, isso, aquilo, outro, não presta, isso, aquilo, outro. Aí, a partir desse momento que eu estou excluindo essa pessoa, que é uma das leis sistêmicas, a lei do pertencimento, ela tem direito de pertencer. Você está excluindo, a cadeirinha dele está ali vazia. O próximo que chegar vai fazer o quê? Sentar na cadeira dele, vai repetir isso daí. E muitas vezes repete até de forma pior.
Alguém tem alguma coisa para falar, para perguntar? Eu estou aqui. Próxima vez, acho que eu vou abrir no Instagram a live, porque de repente alguém está ali passando e pode também participar aqui com a gente. Então, mais uma dinâmica que acontece, que também é de quem já gerou a vida, mas tem a ver ainda com questão de papai e mamãe. É um reflexo de uma dinâmica infantil, que é quando a pessoa está casada com o filho ou com a filha. A mulher está casada com o filho e geralmente o homem está casado com a filha. Então, essa pessoa colocou o filho no lugar. E isso a gente falou, acho que não sei se foi na aula passada ou na outra, foi numa dessas aulas de relacionamento, a gente já estudou sobre essa questão. Quando a pessoa tem um filho e coloca no lugar. Tipo, agora sim, preenchi, chegou o homem da minha vida, que é a dinâmica do filhinho da mamãe e da filhinha do papai também, tá? Só que ela chega num ponto quando a mãe coloca a criança nesse lugar. A mãe projeta na criança isso. Eu vou te falar que eu tinha quase todas essas dinâmicas, viu, gente? Coloquei meu filho, que assim, a mãe coloca. Então, ela projeta, você vai ser o homem que, que seu pai não foi. Ela não permite que o filho seja igual ao pai. Jamais. O quê? Meu filho jamais. E muitas vezes, em lealdade, esse filho vai repetir o padrão do pai. Por quê? Porque essa mãe colocou ele num lugar que não era dele e não aceitou esse pai no coração. Então, eu preciso olhar para isso. Então, é aquilo, gente. Eu estou solteira, já tive filho. O que acontece? Tem defunto aí na área. Tem alguma coisa que eu preciso olhar. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre a questão dos abortos. Porque quando as pessoas têm uma dinâmica de aborto, costuma estar ligado com questões de morte. E que precisa ser visto e que interfere para que a gente consiga se abrir para um relacionamento. Percebam que hoje eu estou falando da parte mais lá dentro, da raiz mesmo de como eu vou conseguir me abrir para um relacionamento. Mas eu vou já chegar um pouquinho na parte mais prática da coisa também. Só que se eu não trabalhar essas raízes, gente, entenda que não tem como gerar os frutos. Porque vai gerar um fruto podre. Vai gerar aí, poxa vida. Só fui arrumar sarna para me coçar, arrumei outra tranqueira. Né? Não é assim que a gente fala? Arrumei outra. E aí, por quê? Porque eu não tratei a raiz. Então, se eu não tratar a raiz, a tendência é que eu vá repetir, de fato. E muitas pessoas, no medo de repetir, se fecham. Né? Eu vou falar aqui essa dinâmica. O medo, a culpa e a raiva são 3 sentimentos que impedem muito uma pessoa de ter um relacionamento, de se abrir para um novo relacionamento. Ou seja, de se abrir para um relacionamento saudável. Então, vamos falar um pouquinho dos abortos. Quando os abortos são espontâneos, normalmente vem de uma questão sistêmica. Ou na dinâmica com pai e mãe, onde aquele casal ainda está de alguma forma infantilizado e não tem força para a vida levar adiante. Então, o bebê ele vem, mas ele não tem força para vir para a vida. Então, casos de natimorto, casos de bebês que são abortados espontaneamente. A vida veio, mas ela não conseguiu permanecer. E o que causa isso? Pode ser mortes no clã, tanto mortes por compensação. O que acontece? Houve na minha família lá atrás, mataram muitas pessoas, e aí, por compensação, eu estou compensando essa perda. Lembra que eu falei que ninguém nasce sem boleto? A gente já nasce com os boletos, tá? Todo mundo já nasce com boleto familiar. Só que os boletos é o seguinte, é o preço que a vida me custou. Se eu conseguir honrar tudo isso, eu não preciso necessariamente pagar os boletos que não são meus. É tipo assim, eu te honro, vovó, bisavó, mamãe, papai, te honro, mas esses boletos não são meus. Toma de volta que é seu.
com todo o respeito, não é jogando. Em constelação é engraçado, gente, que a gente vê, a pessoa está com tanta raiva que ela joga o boleto, ela não quero isso. É muito louco, é muito louco. E assim, é com todo o respeito entregar de volta, porque aí com respeito, aquele ancestral vai entender e vai receber o boleto. E vai entender, é meu mesmo. É meu, eu pago, né? Eu pago isso aqui. Então, as mortes no clã, tanto por compensação como por exclusão. A falta de força do casal, quando ele está infantilizado ainda, o menino esperando mamãe, a menina esperando papai, ou esperando o amor de mãe também, enfim. Então, não tem força, são duas crianças, né? Só o corpo de adulto. Então, acontece também isso. E quaisquer histórico de morte. Quando a gente fala em histórico de morte, o adultério, ele também entra um pouco nesse quesito do histórico de morte. Por quê? E aí você vai falar, poxa, Kelly, mas semana passada você falou de traição, você falou que ninguém é tão culpado assim. De fato, existem dinâmicas que estão por trás para que a pessoa vá para esse movimento de adultério, porém, a gente tem que entender que tem pessoas que, mesmo tomando consciência, ela sente um prazer, né? Um prazer em ir lá semear discórdia e tipo, não, eu sou a gostosa e eu vou lá e quero tomar, o homem dessa, eu dá outro, dá outro, dá outro. Então, assim, eu semeei o quê, gente? Nada de bom. Então, um momento também que eu posso colher isso. Existe a lei de causa e efeito. E a gente está sob julgo a todas essas leis. Existem as leis sistêmicas do amor, mas também existe lei de causa e efeito. E aí, em algum momento eu vou colher isso. E provavelmente, se eu semeei a morte, a discórdia no relacionamento dos outros de uma forma totalmente intencional, porque uma coisa é aquela pessoa que entrou nessa dinâmica, mas meio que foi arrastada para aquilo de alguma forma pelas suas próprias questões. Outra coisa é que tem gente que, de fato, o caráter é meio duvidoso, também tem lá seus motivos, mas não justifica eu ir lá e ficar semeando isso. Então, existem também essas questões todas. E isso daí, tudo em relação ao aborto espontâneo. Os abortos provocados, eles podem ser por alguns motivos também. Questão de maternagem, com a mãe, com o pai também, principalmente com a mãe. Uma exclusão de masculino no clã, onde a mulher ela não quer aceitar aquele homem dentro dela. Ela não quer receber aquele masculino. Então, ela não permite, ela exclui. E aí, vários motivos, né? Mas, de uma certa forma, a nossa própria alma, a alma de quem comete esse tipo de situação do aborto provocado, a própria alma dela, ela vai buscar a compensação. E aonde que ela compensa? Ela pode compensar, sim, nessa autossabotagem. Tá? E aí, poxa, Kelly, e agora? O que, que eu faço? Lá no momento da minha vida aconteceu, eu não tinha condições de ter aquele filho e eu fiz essa opção. A gente tem que entender que a gente tem que pagar o preço. Tudo vai nos custar algo. Assim como a nossa vida nos custou, todas as nossas ações também nos custam algo. Então, claro que eu posso fazer um movimento de acolher esse bebê, né, de incluir ele no meu coração, no sistema. Mas eu tenho que ter consciência de que eu vou conviver com essa porção de morte na minha vida. E aí, uma das minhas professoras, a Dani Flieger, ela faz uma analogia muito engraçada, que ela fala assim, é uma coisa terrível, mas ela faz uma analogia engraçada. É como assim, é igual uma pessoa que arrancou um dedo, arranquei um pedaço do dedo. Eu vou ter que conviver com aquela mão faltando um pedaço do dedo. Na nossa alma, eu arranquei como eu arranquei um pedaço. E eu vou ter que conviver com aquilo. Eu vou olhar, vai doer? Para alguns dói, para outros nem dói, para outros não, estou tranquilo. A gente vê muito isso em constelação, não, eu fiz o que eu quis, estava consciente, estou tranquilo, mas eu vou conviver com aquela falta, com aquele pedaço que está faltando. E aí, de alguma forma, quando eu vou para o meu relacionamento, quem que eu vou encontrar? Eu estou sem dedo, eu vou para a fila do quem? Para a fila dos que também não têm dedo.
E não necessariamente a filha dos que também tem dedo, as pessoas fizeram a mesma coisa que eu. Mas entenda que eu também vou encontrar pessoas que estão ali emaranhadas com algumas coisas, para que eu possa elaborar, tá? Então, isso eu tenho que ter claro. E o que, que a gente faz agora, então? E agora, Kelly, o que, que eu faço? O que eu faço para resolver isso? Vamos para a solução? O que fazer, gente, é primeiro identificar e pagar o preço. Algum de vocês já conseguiram se perceber aí quais eram as dinâmicas? Tá bom, TT. Hoje é feriado, eu acho que eu não sei porque que eu resolvi fazer o grupo no feriado, porque a galera toda acho que foi sair, né? A maioria. Beijo, TT, até mais. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui esse conteúdo. E assim, quem honra, colhe honra, volto a falar. Quem desonra, colhe desonra. Quem planta morte, vai colher morte. Então, o que, que eu estou plantando na minha vida hoje? O que, que eu quero colher? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. A vida, ela vive em honra. E a gente tem que restaurar isso. Só que para eu conseguir honrar meu pai, minha mãe, honrar aquele traste do meu falecido, né? Ressuscitar ele da cova e dar um lugar para ele no meu coração, é assim que a mulherada faz. Para que eu consiga fazer tudo isso, eu preciso ir para um movimento de humildecer. E é um movimento que é doloroso, que é muitas vezes difícil, porque muitas vezes eu estou fora do meu lugar. Né? Nessas dinâmicas infantis, a gente vê muito que a pessoa está fora do lugar dela. O que é estar fora do lugar? Ela está maior do que o pai, do que a mãe. Ela está sentindo mais forte, mais poderosa que o pai e que a mãe. E nesse lugar ela não recebe o fluxo do amor da vida para que ela possa adiante, para que ela consiga se abrir. Então, agora eu vou colocar aqui algumas questões práticas para que a gente comece a pôr em prática através que tem a ver com conhecimentos quânticos, comportamentais, energéticos. E uma das coisas para que eu consiga ir para essa dinâmica é perceber na minha vida, claro, primeiro eu tenho que resolver todo esse emaranhado aí que eu falei para vocês. Se eu não resolver nessa raiz, vai continuar. Ou eu vou continuar sozinha, ou eu vou continuar optando e ficar solteira, porque está muito melhor do que mal acompanhada, né? Porque eu só acho que eu vou ficar mal acompanhada, porque o padrão continua o mesmo. Se eu não resolver tudo isso, não tem como eu ir para isso que eu vou passar agora. Até tem, mas é complexo. Então, o que, que eu tenho que perceber? O nosso cérebro, a lei da atração, ela vai atrair o quê? A gente vai fugir da dor e vai buscar o prazer. Então, se eu tenho uma dor lá dentro de mim, de abandono, de traição, de rejeição, eu vou fugir dessa dor e vou buscar esse prazer. Quando a gente era criança, tudo aquilo que aconteceu com a gente foi uma dor muito insuportável. A criança ela tem 3 vezes mais neurônios que um adulto. Ela sente, as experiências que ela vive é de uma forma muito mais intensa. Criança é muito mais intensa. E aí tem gente que é adulto e fala assim, mas é que eu sou muito intenso, sou muito intensa. O que isso significa, gente? Continua na criança. Ela está ainda lá na criança dela, presa naquilo. Que é um adulto saudável, não que a gente não possa ter uma intensidade na nossa vida, mas não é isso. Isso não é um comportamento adulto, isso é um comportamento infantil, de querer essa intensidade toda. Então, a criança, ela passou por essas experiências e foi uma dor muito grande. Então, a primeira coisa, eu preciso acolher minha criança e trabalhar essa criança interior dentro de mim. Eu preciso também fazer as pazes com o meu feminino. Como que eu vou fazer as pazes com o meu feminino? Olhando para a dinâmica, principalmente com a minha mãe, mas também, às vezes, com meu pai, porque nas histórias deles de casal, pode ter ocorrido coisas ali onde eu fui tomando a dor de um e de outro. E aí eu me vinculei. Meu pai, um exemplo, meu pai foi ausente. E aí eu tomo o lugar desse masculino do lado da minha mãe. Então, eu fico casada com a mãe e eu sou o masculino.
Eu sou o macho da casa. Eu que resolvo, eu que cuido dela, eu que às vezes até eu provenho ela, eu até sustento a mãe. Então, perceba onde que vocês estão aí dentro de tudo isso que eu tenho trazido. Então, é olhar para esse feminino, curar esse feminino, através de práticas tanto externas como internas. Olhar para essa relação com a mãe e fazer mesmo, criar, desacelerar, criar um espaço para receber, saber esperar, tudo isso. E a gente tá, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. A galera aí hoje em dia tá bem complexo, não está conseguindo sustentar isso por muito tempo. Outra coisa que é importante, se conectar com o seu prazer. Como eu falei que a gente foge da dor, né? A criança, ela tem prazer com mais facilidade. O adulto não, ele sente culpa. Se ele tem um prazer, ai, me sinto culpada. Às vezes até na comida, ai, comi demais, ai, estou culpada. Então, é olhar para essas dinâmicas de culpa, de dor e prazer, de culpa, de medo e de raiva. Porque se eu estou vibrando na culpa, dificilmente eu vou atrair alguém. Eu estou aberta para um relacionamento? Provavelmente não. Se eu estou vibrando no medo, 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 eu vou conseguir me abrir de novo para um relacionamento? Não. Eu tenho medo de me machucar de novo, de viver aquilo de novo, de passar por isso de novo. Então, eu me fecho. E da raiva. Se eu tenho raiva dos homens, se eu tenho raiva, estou falando no caso de mulheres, tá? Se eu tenho raiva daquele relacionamento que eu vi meu pai e minha mãe viver, daquele relacionamento que eu já vivi, se eu tenho toda essa raiva, essa dinâmica de raiva, quando eu vou conhecer um cara, ele já sente a minha raiva de longe. E ó, cai fora, cai fora. Né? Tem cheiro de raiva. E aí não consegue, eu não consigo me vincular. Então, existem aí várias dinâmicas. Para que eu possa atrair isso, uma das coisas é eu conseguir trazer leveza, resolver todas essas minhas questões de culpa, de medo, de raiva, das minhas dores emocionais da minha criança, das minhas questões sistêmicas, olha que coisa, hein? Só que cada caso é um caso. Às vezes a pessoa é uma coisinha que está faltando. Ela vai lá e resolve, às vezes são muitas coisas. E é um processo que vai levar um tempo. Para cada um é diferente. Mas a partir do momento que eu consigo resolver, que agora eu estou pronta, agora eu estou aberta, eu quero atrair uma pessoa, eu preciso também trabalhar o meu magnetismo, que ele vem como? Através do meu feminino e através do meu prazer. Então, eu vou me conectar com quem? Lá com a minha adolescente. Por que os homens mais velhos, às vezes, trocam a mulher para novinha? Por que às vezes, isso eu aprendi com um mentor meu também. Por que às vezes, uma mulher mais velha também quer um novinho? Por quê? Porque é aquele frescor da juventude, porque quando a gente é mais jovem, a gente não está muito aí para culpa, a gente quer prazer, a gente se joga nas coisas. Só que quantos de vocês não se permitem ter prazer na vida? Qual o prazer que vocês vêm experimentando na vida? Quando eu estou conectada com o meu prazer, automaticamente eu me torno uma mulher mais magnética. Eu me torno uma mulher que ela vai atrair mais a atenção. E não é estética, tá, gente? Não é porque, ela é bonita, ela é feia, ela é magra, ela é gorda, ela é alta, ela é baixa, ela é loira, ela é morena, não tem nada a ver com isso. Que a gente vê todos os tipos de pessoas aí, feliz da vida, é como ver gente linda, maravilhosa e infeliz. Então, não tem a ver com estética, tem a ver com o que eu estou vibrando dentro. Se eu estou exalando prazer, eu estou exalando magnetismo. Se eu estou no meu feminino, eu estou exalando feminilidade. O que eu vou atrair? Um macho alfa, um homem, e mesma coisa vale o contrário para o homem, tá? Só que a partir do momento que eu vou atrair, eu tenho que também saber selecionar. E aonde eu falo lá no começo que a gente acha que nasceu pronta, preparada, que vai chegar o homem certo, no momento certo, vai aparecer. Ai, não, mas sabe, relacionamento é igual ganhar na loteria, né? Igual ganhar na loteria. Por quê? Porque cai para uns dá, para outros não dá. E por que para uns dá e para outros não dá? É claro que a gente sabe que tem pessoas que
de uma forma empírica na vida, conseguiu já se estabelecer e conseguiu já resolver tudo isso, já está resolvido de uma forma meio que automática. Nasceu numa família saudável, conseguiu, conseguiu elaborar seus traumas lá do seu jeito, ou fez uma terapia, enfim, tem N casos. Mas quando eu não tenho nada disso, eu preciso olhar para esse lugar. Eu preciso selecionar. Então, eu vou atrair com o meu magnetismo e vou selecionar. E como que eu vou selecionar? Olhando se esse cara não é tretado, né? Como é que é o homem tretado? Ele também não resolveu, não se resolveu com a mãe, não se resolveu com o pai, não se resolveu com a ex. É o primeiro ponto. Eu conheci a pessoa, eu tenho que selecionar. Como que é a relação dele com a mãe? Como que era a relação dele com o pai? Às vezes o pai e a mãe já morreu, viu? Mas como era? Ai, morreu, mas eu não suportava minha mãe, sabe? Um ódio terrível, não resolveu a situação. Ou então, ai, morreu, mas é como se um pedaço de mim foi junto e nunca mais eu consegui ser a mesma pessoa. Tem coisa aí. Então, essa pessoa não está saudável. Eu vou me vincular, eu vou para um segundo encontro com uma pessoa dessa, para quê? Que eu já sei que vai dar ruim. Eu sei que vai dar treta. E também eu preciso alinhar os meus projetos de vida. O que essa pessoa quer para o futuro, independente da idade, tá, gente? Porque, vamos supor, já estou aposentada, eu quero agora viajar, curtir minha vida. Aí eu encontro uma pessoa que quer ir morar no meio do mato, né? Ficar ali na rocinha dele só vendo a curva do rio passar, pescando. E eu não, queria conhecer o mundo, agora que eu. Não vai dar certo isso, porque não tem alinhamento de propósito. Tá? E o nosso propósito não acaba nunca. O nosso propósito só acaba quando a gente morrer. Enquanto a gente não morre, não acaba. Gente, nós estamos indo já para finalizar o nosso encontro de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Beth está aí ainda? Ficou dúvida? Maria? Alguém? Vocês estão aí ainda, gente? Vocês estão me ouvindo? Bom, eu vou para o exercício sistêmico. Aí, se alguém quiser participar, vamos participar. Se não for participar, eu vou finalizar. Acho que o povo hoje foi curtir o feriado. Alguém? Meninas, me digam aí no chat se vocês vão querer que faz uma dinâmica sistêmica. Sim? Ok. Maria, sim. Tá bom, Maria. Vamos lá, então. Então, quem puder, fique aí numa postura, se conecta com o local onde você está, postura ereta, de centramento. Feche os seus olhos. Começa a se conectar com o seu corpo. Olha para dentro de você. Nós vamos fazer 3 respirações profundas. Respire profundamente, enche bem o peito de ar. Segura e solta de uma vez. Mais uma vez, enche bem o peito de ar lentamente. Preencha bem, segura um pouquinho e solta. Só mais uma vez, enche bem o peito de ar. Segura e solta. E agora, eu quero que você imagine-se andando num jardim, um jardim florido, um jardim muito bonito, um jardim acolhedor. E ao andar nesse jardim, lá no final, você encontra o papai e a mamãe, que ainda estão um pouco distante de você.
E conforme você vai caminhando e se aproximando do seu pai e da sua mãe, você vai ficando pequena, 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 até se transformar numa criança. Observe qual a idade que você tem, observe como está o papai e a mamãe, se eles estão bem, se eles se olham com carinho, ou de repente eles estão distantes, não estão como você gostaria. Eu quero que você agora, como uma criança pequena, olhe para sua mãe, estenda os bracinhos. Estenda os bracinhos esticados para cima, como se você fosse pequena e a mamãe estivesse lá em pé. E você vai esticar esses braços para a mamãe e vai falar para ela: por favor, mamãe, como uma criança que pede colo. Por favor, mamãe. Por favor, mamãe. E com os braços estendidos, perceba se a mamãe te pega no colo. E caso ela não pegue, abraça a perna da mamãe. Reivindique este colo que é seu. Dá um abraço bem apertado nessa mamãe. E sente esse carinho. E fale para ela assim: mãe, seja bem-vinda na minha vida. Mãe, eu te recebo no meu corpo e no meu coração. E agora olhe para essa mãe e perceba se ela deixa você ir em direção ao seu pai. E se ela deixar, você vai em direção ao papai. E se ela não deixar, você olha para ela e diz: mamãe, me olhe com benevolência se eu for para o meu pai. E agora você vai também estender os seus bracinhos e perceba se o seu pai te pega no colo, olha para ele e diz: por favor, papai. Por favor, papai. Por favor. E se ele não conseguir te pegar no colo, abraça as pernas do papai. Toma esse amor que é seu, toma de volta. E se ele te abraçar, curte esse amor, recebe no seu coração esse amor do papai. E diga para ele: seja bem-vindo, pai, na minha vida e no meu coração. Seja muito bem-vindo de volta. E agora novamente olhe para sua mãe e olhe para o seu pai e volte novamente para essa mãe. E perceba como seu pai, se ele deixa você ir para a mãe, se ele te olha com bons olhos. E se ele não olhar, vire para ele e diga: papai, me olhe com benevolência se eu voltar para minha mãe. E ao voltar para sua mãe, olhe atrás dela uma fileira de mulheres, todas as suas ancestrais. E você vai olhar para elas e vai dizer: eu vejo todas vocês. E a partir de hoje, eu recebo todo o feminino que vem de vocês, através da minha mãe. E olhando para essas mulheres, diga para elas: eu sinto muito por tudo que vocês passaram.
Mas a partir de hoje, eu escolho me vincular apenas pelo amor. Eu escolho pertencer apenas pelo amor. E eu deixo com vocês o que é de vocês. Eu não carrego mais. Eu agradeço pela vida. E olhando agora para o papai e para a mamãe, imagine-se crescendo, ficando adulto. Se você não conseguir se imaginar crescendo, imagine você adulta entrando aí e acolhendo essa criança e dizendo para ela: agora é comigo, eu cuido de você. E vai falar para o seu pai e para sua mãe: querida mamãe, querido papai, eu deixo com vocês o relacionamento de vocês. Eu não tenho o poder e nem o direito de julgar. Tudo foi o que tinha que ser. E eu agradeço, pois foi através deste encontro, foi através, mamãe, de você ter aceitado o meu pai no seu ventre, que eu estou aqui na vida. Eu agradeço e pago o preço. Pelo preço que me custou. E faz uma reverência para o papai e para a mamãe, uma reverência profunda. E após fazer essa reverência, com muito respeito, você se vira e volta para o seu caminho. E agora eu quero que lá no seu caminho você encontre a pessoa que foi o seu primeiro amor, que você se vinculou por algum motivo, por alguma dor, talvez um relacionamento conturbado, talvez um relacionamento que não pôde ir adiante, por algum motivo. E eu quero que você olhe com humildade para esse primeiro homem da sua vida, que talvez foi alguém com o qual você perdeu a sua virgindade, você se vinculou. E eu quero alguém que você amava profundamente de alguma forma, que talvez possa ter te traído, te machucado, te abandonado. Que foi uma dor tão grande essa ruptura, a ponto de talvez você não acreditar mais no amor. Olhe para este primeiro e diga: você sempre terá um lugar na minha vida. Eu queria muito que você tivesse me amado do jeito que eu te amei. Eu queria muito que você tivesse olhado para mim do jeito que eu olhava para você. E eu queria muito que você tivesse ficado. Foi muito difícil. Me custou um pedaço da minha alma seguir em frente. Mas você vai ter sempre o seu lugar. Você tem o seu lugar de honra na minha vida. Eu honro você. Eu sou grata por aquilo que a gente viveu. E eu sinto muito que tudo foi do jeito que aconteceu. Eu sinto muito. Eu queria que tivesse sido diferente. E agora, olhando para esse primeiro, você dá um lugar para ele. E se tiver mais alguma pessoa que foi muito importante na sua vida, olhe para ele e diga: você também tem o seu lugar no meu coração. Eu te honro e eu honro a nossa história, independente do que acontecer. E agora você vai deixando essas pessoas para trás, mas com seu lugar. E lá na frente você pode encontrar alguém totalmente diferente do que você já viveu. Só imagine, só intencione.
Perceba como você se sente, perceba quais são os sentimentos de poder vivenciar uma nova história, de poder sentir seu coração aberto novamente para viver um amor. E agora eu quero que você diga internamente, ou até em voz alta, se você conseguir: eu preciso de um amor. Eu quero viver um amor. Porque quando a gente quer, não quer, e quando a gente não precisa, a vida não tem por que trazer isso para a gente. Então, diga no seu coração: eu quero, eu preciso, eu mereço. E aos pouquinhos, vai voltando, abrindo seus olhos, perceba como foi. Maria conseguiu fazer? Não sei se minha mãe conseguiu também. Eu vou encerrar aqui a gravação.